Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Atrasadinho hoje, afinal de contas vamos falar sobre controle, né? Culpa e medo tem a ver com controle, então o assunto é pertinente. Primeiramente, né, eu sou Márcio Ribeiro, instrutor avançado de Body Talk. Estou aqui numa sequência, numa série de lives falando do assunto consciência de separação, consciência de tempo. E hoje a consciência da culpa, né? Essas ilusões que nós vivemos como seres humanos. Falar um pouco do Body Talk antes de entrar no assunto, né? O assunto hoje foi super interessante, daí o atraso, as sessões de Body Talk foram fantásticas em apoiar a palestra de hoje. Estou aqui com o meu gatinho aqui para fazer lives hoje. Então o Body Talk ele atua muito nesse encontro do equilíbrio entre aquilo que já nos é como um presente de consciência, que é aquilo que nos é inato, aquilo que existe, mas a gente não consegue conceber intelectualmente, mas pertencemos a essa existência, a esse equilíbrio constante do eu, e buscamos a partir de vínculos terapêuticos criados num protocolo, numa forma de autoquestionamento, utilizando uma ferramenta de biofeedback neuromuscular, revelar daquilo que é melhor e mais apropriado, aquilo que é prioridade em resgatar na comunicação do eu, para que assim a gente estabeleça o que a gente tem como um senso de saúde. E a ideia desses últimos lives, né, culminando para o live de hoje, falando sobre consciência, que é falar sobre culpa, é entender que tanto separação como tempo, que foram os outros dois lives, não estão separados do tema que a gente vai conversar agora, que é de culpa e medo. Então eu gostaria de entrar direto num assunto que pertence a todos nós, porque a culpa denota uma crença mãe, vamos dizer assim, uma crença existencial no ser humano, primordial, né? Que é a crença do controle. Buscamos a partir do controle aperfeiçoar a vida. E muitas vezes nessa busca incessante pelo controle, essa busca incessante pelo aperfeiçoamento, vivemos uma falta de controle enorme, né? Um descontrole. E isso é muito forte para os perfeccionistas, né? Quando a gente é doutrinado dentro de uma cultura, de uma sociedade rígida em relação ao certo e errado, que a maioria das sociedades nos educam assim, nasce dentro de nós uma prática constante de amelhoramento, de perfeccionismo em busca de um controle ilusório, de um ideal de vida. E nesse idealismo de vida perde-se profundo tempo e perde-se também um contato humano muito grande, né? Então, mascarados, nos desassociamos. Então não há como separar esses assuntos, mas o assunto principal entre culpa e medo é que com a falta de controle, porque ele naturalmente acontece no momento que você começa a tentar controlar alguma coisa, vem a nossa sensação de culpa, né? Porque qual é a forma mais clara que a sociedade tenta botar na gente o sentimento de que não deu certo o que a gente tentou controlar, é nos culpando por aquilo que dá errado. Mas o importante talvez é pensar que se em vez da culpa ser a nossa forma de lidar com os atos que saem de controle ou fogem de controle, mas nós nos entregarmos mais à ideia da sabedoria por trás do conflito, que pode se revelar quando algo foge do controle, a gente começa a perceber que há muita vida, há muita conexão que acontece nesses momentos de falta de controle. Porque existe um envolvimento social, o relacionamento, o relacionar-se. E o grande problema que a gente tem em relação ao controle, que nos gera a culpa, é o medo. O medo inadequado, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de ser incoerente, o medo de não estar sendo verdadeiro, não estar sendo autêntico. E esses medos, eles assombram o nosso controle constantemente, né? O medo de errar faz com que eu exagere no controle e me culpe cada vez
que alguma coisa sai errado. Mas o que é sair errado? Quão certo a gente estava que aquilo que deu errado é de fato um erro? Quem é que está percebendo esse erro? E de fato o único movimento que a gente tem possível terapeuticamente de lidar com isso que a gente chama de erro é a nossa profunda autoaceitação, né? Nosso profundo lugar de imperfeição, perfeição, aquele lugar que diz assim, só tentando, só vivendo, só me entregando, só indo para a experiência é que eu posso de fato viver essa vida, porque se eu tentar viver a vida a partir do controle, onde eu só vou fazer aquilo que eu tenho certeza que eu sei fazer, a vida fica totalmente antissocial, né? Porque eu tenho que me mascarar e me separar e constantemente apenas agir em relação ao outro, agir em relação à vida, quando eu tenho total controle sobre a experiência, ou seja, nunca viver, né? Um dos grandes problemas da culpa gerada pelo excesso de controle é que eu crio uma vida baseada em julgamento. Nesses julgamentos, os rótulos são maravilhosos, né? Que aí eu tenho as consciências separações encaixando. Essa pessoa é esse perfil, aquela pessoa é aquele perfil, essa situação é esse perfil ou é aquele perfil, mascarado por esse senso de controle, fujo, né, da minha própria vivência. Corro dessa própria angústia de não ser aceito, de não ser amado, de estar inadequado perante a percepção do outro. E o outro agora cresce cada vez mais no lugar da minha experiência. Então, não existe experiência sua, agora toda é uma visão do outro, a percepção do outro. Como é que ele lida, como é que ele aceita, como é que ele gosta do que você está fazendo ou não está fazendo. Porém, no fundo, você nunca vai agradar a todo mundo, né? Mas assumir que você desagrada a todo mundo também isso é muito incoerente. Um lugar onde a gente não tem autonomia, a gente vem falando nesses lives todos, que é a nossa infância, é cobrado uma profunda identidade de controle, né? Esse controle dessa infância é muito observado, né? Principalmente quando a gente está desfraudando, né? O melhor momento onde a gente é questionado o controle é o desfraudar. Afinal de contas, nós estamos tentando ter o controle do esfíncter. Então, obviamente, a gente vai dizer que nós não temos controle de nada, mas o corpo biologicamente tem que ter alguns controles, certo? Esse controle do esfíncter, esse controle dessa pequena passo de autonomia que o ser humano faz, mas de importante forma, né? Como ele vai lidar com a autonomia na vida adulta, o acolhimento disso, né? O lidar com isso é de suma importância naquele momento, porque o xixi na cama, vamos dizer assim, o erro de cálculo de um cocô ou coisa do tipo, e a criança, né, fazer suas necessidades ali fora do lugar apropriado, se for muito mal conduzido esse início, se for muito mal acolhido essa ideia, ela geralmente gesta na criança uma identidade de falta de controle, né? Que pode ser forçada a partir de um tardio, né? Retardar demais a tirada dessa fralda, fazendo com que a criança muitas vezes tenha pouca confiança em si mesmo, né? Como muitas vezes forçando esse excesso de confiança no início, que faz com que a gente, quando adulto, não pondere nas decisões e faça inúmeras decisões constantemente, apenas por fazer, né? No sentido de sem sentir isso, sem entrar em contato com isso, sem saber se realmente quer viver essa experiência ou não. E aí julgarmos que não temos controle de nada, então vamos lá. Esse assunto do controle ele é muito importante, porque o que eu estou querendo dizer é nós não temos controle de nada, mas isso não quer dizer que a gente tem que ver como descontrolado. Não existe isso. Não é porque a gente tem a falta do controle como uma consciência absoluta que significa que a vivência humana é um descontrole. O corpo por si só tem vários mecanismos de controles biológicos que nos ensina que é necessário esse ritmo que ele tem. A inspiração, a expiração é um ato de controle. O intestino funciona muito nessa base do discernir, digerir, de libertar-se, né? Você não consegue ficar inspirado o tempo todo, uma hora você tem que expirar.
Então existe necessidades da gente aprender a lidar com as ilusões do controle. Então uma das propostas terapêuticas do nosso trabalho é ajudar o ser humano a entender que ele pode realmente escolher viver inúmeras experiências. O que ele pode retirar da bagagem da escolha é a certeza do controle do resultado. É impossível ter o controle do resultado. A certeza que eu tenho é que eu posso fazer quantas escolhas eu quiser. Não existe escolha certa ou escolha errada. A escolha sempre vai ser um filtro meu de percepção, que num determinado momento eu vou dizer que é errado por causa das crenças que eu carrego naquele momento. Ou se eu olhar uma escolha que eu acho que deu certo, é porque dos filtros que eu estou carregando naquele momento que eu julgo dar certo. E esse julgamento vai estar envolvido totalmente com crenças culturais, sociais, morais, éticas. Mas no fundo, na verdade, as escolhas todas elas não são nem certas nem erradas, porque o livre-arbítrio é uma grande ilusão desse poder de escolha. A gente fala nos lives, né, da ideia de como eu posso escolher o menos pior possível algo nessa vida. E a visão, então, a gente tentar escolher a partir de uma visão dármica. O escolher dármico significa que no ato daquela escolha, seja da menor escolha com resultados, vamos dizer assim, de menor importância na humanidade, quanto aquelas escolhas de grande importância na humanidade, vai machucar alguém diretamente? Eu estou intencionalmente machucando alguém se eu fizer essa escolha? Se não tiver, faz, porque as escolhas você não tem como dizer quais são certas e erradas, vão ser percepções. Né? Vão ser crivos sociais, culturais, morais baseados em culpa, medo, julgamento, rótulo, separação, tempo, né? Que gesta aquela ideia de faça a escolha certa para você não perder tempo, faça a escolha certa que é para as coisas darem certo, para você não ficar rodando e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Mas não tem nada de novo. Não tem nada de novo, não tem nada que se repete. Palavras não se repetem, atos não se repetem, tempo não se repete. A gente vive realmente o novo todo dia, a todo momento. É impossível repetir palavras. Se eu não estou lendo um script toda hora, se eu não estou falando exatamente a mesma coisa que está escrita, nunca é igual. E mesmo se eu tiver, pode haver uma entonação diferente, um sentimento naquele dia diferente. Não há repeteco na vida. Talvez por isso que ela se torna tão maravilhosa nesse sentido, que é uma oportunidade diária de ver o novo, de viver o novo, de aceitar o novo, de aceitar o imprevisível, de aceitar o incontrolável e de entrar num sentimento de entrega com a vida, né? Quanto mais entregues à vida, mais aproveitamos tudo que ela pode dar, né? Isso é muito bacana de ver quando as pessoas conseguem viver entregues, né, à experiência do agora, fazendo do melhor que elas têm naquele momento, não porque é o perfeito, é o mais correto, ou porque elas estão em controle do que está acontecendo. Nós não temos controle de nada. Controle é uma grande ilusão que a gente pode brincar com ele e fazer o nosso melhor diariamente, mas ter o profundo certeza de que todas as escolhas que você está fazendo são as escolhas perfeitas e que nada de errado vai acontecer, ninguém tem esse poder, né? Isso é um poder até perigoso de tentar buscar, porque vai se criar um monte de regras autoritárias, ditatoriais para viver daquele jeito e falar só desse jeito é o jeito certo, parem de fazer coisas erradas ou busquem não fazer coisas erradas. Isso é muito ilógico. O que a gente tem é o que tem ali na hora, naquele momento, para ser vivido, para ser acolhido. E na minha visão terapêutica, acredito que nós todos, de certa forma, estamos numa busca por um acolhimento, às vezes exagerado pelas nossas dores da perda da autonomia, que geralmente tem a ver com a nossa infância, mas que no fundo nós todos estamos atrás de um certo nível de acolhimento, um certo nível de aceitação, mas que, se passado por um crivo um pouco mais leve,
não julgamos tanto quando não conseguimos ser acolhidos, ou não julgamos tanto quando não conseguimos ser cuidados, porque não dá para ser 100% acolhido, nem 100% não ser acolhido, não dá para ser 100% cuidado, nem 100% não ser cuidado. Mas podemos, a partir dessa falta de controle, vivemos entregues ao que existe, ao que tem, ao que há nesse momento. E sábios que não seremos aceitos 100% do tempo. Às vezes seremos aceitos e amados, outras vezes não. Mas isso não tem que simbolizar não se amar, não se respeitar, não se aceitar. A minha autoaceitação, o meu autoamor, o seu autoamor, a sua autoaceitação não tem que depender da percepção do outro. Ao contrário, o outro não tem que ser responsabilizado por isso. O outro não tem que ser colocado esse poder de você se amar ou não se amar, se gostar ou não se gostar. É dar um poder ao outro que o responsabiliza com um peso que não lhe cabe. Cabe a si mesmo, e principalmente como adultos, entendermos a história dessa nossa construção, da perda daquela autonomia, em busca daquela autonomia. Achamos que o controle nos vai dar essa autonomia, mas não é o controle que nos dá. O que talvez nos dê de fato essa autonomia, de fato essa entrega, é essa aceitação de que a vida é para fazer escolhas. Mas não existe escolha perfeita, não existe escolha certa. Então, daí é que a gente diz filosoficamente que não existe escolha, porque não importa quantas escolhas você faça ou como você as faz, não tem um jeito ideal de viver. Vivemos atrás de uma identidade de controle porque achamos que com ele vamos encontrar uma forma ideal de viver. Outro dia me veio um trocadilho entre o tempo e o espaço. É como se a gente nunca desse tempo para o espaço deixar de cobrar tempo. Tentamos fazer com que esse espaço que a gente ocupa dentro desse tempo efêmero tenha alguma razão, tenha algum valor, tenha algum significado e que faça sentido, mas não faz muito sentido quando as coisas fogem do nosso controle, certo? Então, talvez não seja sob controle. Talvez não seja nem sob sentido, mas sob viver, né? Viver a experiência que a vida sempre impõe a vivermos, porque a escolha tem que ser feita, a escolha tem que ser vivida. Não dá para sentar no sofá e falar, já que não tenho o poder do controle das minhas escolhas, então não vou escolher nada. Isso é imaturo, é infantil, é irresponsável. Nós todos temos uma responsabilidade de continuar fazendo escolhas para vivermos em sociedade, né? As nossas escolhas imprimem diálogo, ritmo, movimento um com o outro. O que podemos é sempre passar pelo crivo se a nossa escolha intencionalmente quer causar mal a alguém ou não. E se não quer, então escolha do jeito que você quer ser ou como você quer ser, independente se às vezes você vai ser aceito ou não, ou amado ou não, porque quem sabe como é que é viver ideal? Ninguém tem essa fórmula. O idealismo vem desse perfeccionismo, dessa identidade de que se acharmos essa fórmula perfeita, talvez vamos revelar aquilo que é impossível de ser revelado, talvez a face de Deus ou uma imagem de uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta é uma coisa muito, muito louca, né, que existe dentro de nós. Se a gente estivesse atrás disso, né? Então a ideia de viver em controle é muito uma tentativa de revelar aquilo que não é possível ser revelado. Isso é um dos questionamentos sobre o buscador em relação à iluminação. Quando é que a gente sabe que eu iluminei? Quando você deixa de buscar por essa iluminação, porque como é que luz revela que é luz? Não faz muito sentido. O que acaba sendo um denominador comum, que aí é meio que juntando
essas nossas lives desse assunto da separação, tempo, culpa e medo, aqui é inconcebível ao mental do ser humano, ao intelectual dele, essa ideia de que ele já é perfeito e absoluto como ele é, indiferente das ações que ele faz. Porque as escolhas que ele faz são escolhas que vêm do meio. De novo, talvez o único crivo de consciência que a gente pode ter, que a gente chama do Dharma, é que as escolhas não tenham intencionalmente vontade nenhuma de machucar o outro. Fora isso, é muito provável que algumas escolhas que a gente faça, por mais que a gente ponderou e não parecia desagradar ninguém, venha a desagradar alguém. Tudo bem. Porque a gente não pode desagradar um ao outro, porque a gente não pode conflitar um ao outro, por que as pessoas não podem brigar, discordar de certas crenças? Conflito é sabedoria a ser revelada. É bom. Quem gosta de fugir de conflito é ego. Quem gosta de fugir da falta de controle é ego. Quem gosta de entender que não tem controle sobre tudo e todos é o ego. Essa busca incessante nossa por revelar aquilo que é misterioso pode ser talvez o maior erro nessa vida. Buscarmos por revelar aquilo que nunca pode ser revelado, porque não há como conceber dentro do que a gente chama de realidade isso que a gente acredita. Mas há como profundamente aceitar e viver do jeito que quer. Você pode aceitar e viver sem nunca pisar no movimento religioso em relação àquilo que você aceita, ou fazer um movimento religioso. Os dois estão corretos. Porque o que é importante é essa profunda aceitação desse tempo maravilhoso que a gente tem aqui, mas muito efêmero, muito curto. E que talvez seja a pauta que a gente tem que conversar hoje em dia. Está muito abusivo a forma como a gente usa o tempo, né? Existe uma sensação de as pessoas reclamarem, eu vejo isso com constância, de tá me faltando tempo com a pessoa, tá me faltando tempo com isso, tá me faltando tempo com aquilo. O tempo tem muito a ver com aceitação, baseado nessa ideia da culpa e medo, baseado nessa ideia de separação. Mesmo se a gente tivesse todo o tempo do mundo, a gente não resolver tudo. Não dá para resolver tudo, não é sobre resolver tudo. Mas porque tem uma questão que é irresolvível, a gente não consegue resolver esse mistério do nascimento do ser humano, do místico da vida, da jornada. A gente só tem teorias. Vida após a morte ou não, karma ou não, evolução espiritual ou não, são teorias. Você pega uma e vive ela. Essa teoria que eu estudo, que eu vivo, que eu olho, da Advaita, nessa teoria, pelo menos do viés que eu entendo, não é sobre melhorar absolutamente nada. É só profundamente aceitar esse presente da vida e viver ela na sua maior intensidade e relacionar-se. Porque você não vai mais botar um crivo de perfeccionismo ou de perfil do ser humano que é correto ou que é incorreto afasta. Você vive a vida com o ser humano. Você está aqui, está inserido, você não está afastado. Quanto mais individuação, mais vontade de convívio, mas com múltiplas atividades. Trabalho é uma só delas, não é o todo. Né? Tem trabalho, tem família, tem diversão, tem descanso, tem silêncio, tem barulho, tem meditação, tem... Provavelmente são tantas escolhas que numa vida só não dá tempo de fazer todas elas. Percebe a diferença entre a ideia de achar que nunca tem escolha para nada? Geralmente aquele que diz que não tem uma escolha para a situação que está vivendo é porque as escolhas que passam pela cabeça, nenhuma delas dão uma resposta de resultado positivo, absoluto. Porque o controle baseado na culpa e medo traz essa gestação de julgamento. Eu só vou fazer a escolha que eu tenho certeza que vai dar certo. Porra, quem é que tem certeza disso? E aquela escolha que aparentemente é certa nesse momento pode ser a coisa mais errada que você fez. Então faz outra escolha.
Acho até que a gente ia se julgar bem menos se a gente fizesse mais escolhas do que se basear na ideia de que tem que fazer uma escolha certa, uma escolha absoluta. Fazer uma escolha que nunca vai dar errado ou que não vai fugir do controle. Muita pressão, isso gesta muita ansiedade, muita preocupação, muito pensamento ruminante, muita atitude não parece nem vida, né? Quando a gente começa a racionalizar tudo isso, a gente fala, nossa, parece que eu não estou focado na vida, eu estou focado realmente na perda dela. Por ficar demasiado preocupado, demasiado criticando, né? Que escolha vai ser a mais certa para as coisas darem certo. Quem diz que está dando errado quando aparentemente está errado? Quem diz que aquele que perde o emprego e começa a passar mais tempo em casa é a pior coisa, né? Já se perguntou às vezes por que muitas pessoas às vezes ficam desempregadas? Se existe em algum lugar uma vontade tão grande de viver outros aspectos. Eu vejo um aspecto nosso, social, cultural, e como pai isso me sufoca profundamente, né? Que os pais, né? O pai e a mãe não são permitidos viver aqueles 3 anos de lambição de cria, sabe? De ficar ali lambendo cria e curtindo pra caramba. Que se eles não se preparam mesmo para isso, eles vão ter um profundo desapontamento social em relação a essa permissão para isso, né? Ou aceitável para isso. Quando por lei, por exemplo, você tem uma licença de paternidade de 1 mês e uma licença de maternidade de 6 meses, você já entende que socialmente o movimento não é para nos relacionarmos, né? Para tentarmos não fazer muitas escolhas, que é não voltar para trabalhar, porque dá vontade de ficar em casa. Mas aí vem as contas, vem toda aquela projeção futura de mundo ideal e relacionamento ideal e trabalho ideal e medo de perder carreira e toda a injustiça que existe em relação a isso, porque justiça é uma das coisas que o controle cobra, né? Se eu tiver controle e fazer tudo certo, vai ser tudo justo, mas dá um monte de injustiça isso. Que não tem nada justo na forma como a coisa está sendo conduzida em algumas culturas, e na nossa é muito forte essa sensação de não poder se aprofundar em viver uma experiência como, né, maternidade, paternidade ou movimentos de não ter que trabalhar, por exemplo, né? Os jovens hoje em dia se questionam muito isso, né? Mas eu tenho mesmo que fazer uma faculdade, e aí eu tenho que logo sair e fazer trabalho, e eu tenho que juntar tal grana para comprar tal coisa, né? A gente vê um autoquestionamento sendo mais amplificado hoje em dia sobre como é que é viver essa vida bem. O que é dar certo nessa vida? O que é resultado? Né? E culpa, controle, medo, está tudo enraizado nisso, né? Não é sobre a quantidade de coisas que a gente vai conseguir comprar ou vender ou criar. São esses momentos, né? Momentos entre as pessoas que a gente ama, momentos entre os movimentos com as outras pessoas que a gente vai aprender a amar, movimento de sociedade, né? Viver em harmonia mesmo, né? Então eu proponho uma pergunta para a gente agora, durante a nossa aplicação do Córtex. Qual a sua maior dificuldade em aceitar que a falta de controle pode conviver com a sensação de harmonia? Dessa vez a gente preparou a frase bem bonitinha. Qual a sua maior dificuldade em aceitar que a falta de controle pode conviver com a sensação de harmonia? A gente se propõe aqui a gente se implementar a técnica do Córtex meditando sobre essa pergunta, né? E vendo os insights que vêm, né? O que clareia, o que traz de vontade de lidar com a resposta que vem a essa pergunta. E aí deixe seus comentários, deixe seus insights para a gente elaborar, crescermos todos juntos, né? Acho que uma das coisas mais gostosas que eu estou aprendendo desses lives com vocês é
do que vale conhecimento, do que vale entendimento se não há compartilhamento, né? Acho que talvez a gente busque viver mais em harmonia. Vamos lá? Cortes para todo mundo, vamos lá. Vamos aqui às perguntas. Legal que a Ana Paula trouxe aqui, ficou ressoando as palavras coração e espaço. Mariana, como assim? Qual a dificuldade? A pergunta já não traz a resposta em si. Eu não sei se a pergunta já traz a resposta em si. Eu acho que existe com muita frequência a angústia do ser humano em não ter o controle, não ajudá-lo a viver em harmonia, como se criasse uma hipótese, e geralmente cai nessa visão do idealismo de que se ele tiver o controle ele tem harmonia, sem controle ele não tem. Mas como o controle é um absoluto que a gente nunca tem, é como se a gente fosse dizer subliminarmente que jamais a vida é harmônica. Eu jamais vou encontrar harmonia no meu viver, porque é como se fosse impossível. Então a gente propõe essa ideia de viver em harmonia com a falta de controle, é ir para o lugar da aceitação. Esse lugar da aceitação é as escolhas que a gente faz não vão necessariamente ser agradável a todos, e nem mesmo a si, quando a gente faz, às vezes mas o resultado pode não nos agradar, então nos permitir essa falta de controle sobre o resultado das escolhas é nos permitir fazê-las mesmo assim, e tiver que fazer de novo, faz de novo, para que a experiência possa ser eventualmente de uma sensação de é harmônico, mesmo quando as coisas estão fora do controle. É o que falta um controle, porque a busca incessante por esse controle, a busca contínua por ele, é um grande desastre, porque às vezes, para fazer alguma coisa com excesso de controle, eu posso fazer até algo que machuque o outro e não perceba, né? E aí vem a culpa, né? Vem aquele sentimento de, poxa, como é que eu não vi isso? Como é que eu não entendi que o outro ia se sentir magoado e aí machucado com o que eu fiz e tal. Então, viver com essa aceitação de que a falta de controle pode ser harmonia
pode ser uma forma bem meditativa de se trabalhar, né? Se questionar. É, né? A sensação de medo. Você vê, duas pessoas aqui já trouxeram a ideia. O desconhecido. Então a Maria coloca medo, sensação de caos, necessidade de aceitar, quase fé para mim. É, eu acho que beira um pouco um sentimento às vezes de fé se a gente fica tentando acertar a escolha que vai levar à harmonia. Talvez não precisa ser a questão de fé, parece fé. Talvez possa ser apenas entrega, né? Que é aquela visão parecida com fé, que é as coisas são como elas têm que ser naquele momento, né, como elas acontecem. Não existe um jeito melhor do que o jeito que foi, do jeito que é. Em relação à infância, é maravilhoso isso, porque é como se a gente olhasse para os nossos pais e olhasse para os nossos ancestrais e entendesse que toda e qualquer escolha que eles fizeram, como não existe controle, era a melhor escolha que dava. Não adianta eu vir com um crivo para eles e falar assim, pô, mas tinha essa outra, por que você não fez essa outra? Porque essa outra não aconteceu, não foi a que aconteceu, não entrou. Entrou aquela que deu para entrar, entrou aquela que podia entrar, então entrou a que era perfeita. Então a fé talvez pode ser traduzido muito como uma sensação de entrega. Aí é outra vivência, é outro entendimento. A Isadora diz, parece que com a aceitação abre uma permissão para estar mais atento ao momento presente, ao invés de focar no resultado, no futuro. E não só no futuro, mas também não ficar numa análise constante do passado. Nossa, pô, se eu tivesse feito diferente lá atrás, qual teria sido o resultado aqui e agora? Você fez exatamente o que cabia fazer dentro do que você tinha de conhecimento e filtro, né? Então não existe escolha errada no passado. Existem as escolhas que cabiam dentro do que você sabia no passado. O que acontece com mais conhecimento e mais sabedoria, vem mais responsabilidade em pelo menos estar atento a fazer escolhas dármicas, ou seja, que intencionalmente não quer causar mal a ninguém. E a maioria de nós fazemos dessa forma, né? Quando você se apaixona por alguém, você decide casar com aquela pessoa, naquele momento você intencionalmente acredita que é a melhor coisa que está acontecendo na tua vida. Se de repente você descobre que a coisa não é bem isso e que descamba tudo, qual é a melhor escolha a fazer? Né? A natureza seria fazer outra escolha, a natureza seria tentar mudar ou adaptar, né? Mas algumas pessoas, às vezes, dependendo da atenção, escolhem coisas drásticas, né? Como se culpar eternamente por aquela escolha e dizer não tem outra escolha, eu tenho que ficar aqui. Ou dizer, já que eu vou ficar aqui, então ou isso melhora, ou então vai ser brigas eternas e confusões eternas e gritos eternos. Tantas possibilidades, né? Tantas escolhas. Quais que a gente pode fazer mais dármicas? Sim, talvez seja uma profunda paz, Tatine. Às vezes é essa a sensação. A Rose coloca, né? Parece insano. Eu acho que tem muita sanidade nessas nossas loucuras, né? Mas não foi como a gente foi educado, né? Que bacana, muito bom ver vocês todos trazendo vários insights aqui. Sim. O Fábio coloca algo legal sobre lidar versus resolver. Acho que a gente nunca resolve nada mesmo, né? A ideia de resolução traz a visão de que eu tenho um controle absoluto. E isso geralmente é um autoritarismo, uma ditadura, né? Nós não resolvemos nada, mas a gente lida com a situação. Porque não lidar com a situação é narcisismo, é loucura.
É egoísmo, é incoerência, cegueira, ausência, falta, né? Tem que lidar, mas não com o sentimento de que vai resolver. Tem que lidar porque está envolvido, está inserido, está contido. Como terapeuta, uma das coisas que a gente mais aprende é que a gente nunca resolve o conflito do nosso paciente, mas a gente lida junto com ele. E quanto mais ambos lidam juntos, melhor é o processo terapêutico. Mas o terapeuta que diz, eu não lido com isso porque isso não é minha questão, isso é seu, não é meu, isso é totalmente louco, varrido. É nosso, mas nós não vamos resolver, nós vamos lidar. Resolver é uma questão que é fora do nosso controle. As coisas acontecem de fato, né? E às vezes o caminhar terapêutico com alguma pessoa pode levar um bom tempo, para outros menos tempo, porque o que é lidado, lida e resolve. No sentido absoluto do resolver, não de que eu resolvo. Quando eu imponho eu resolvo, eu imponho a ideia de que tem um controle. Adorei esta, Luciana, também. Com certeza, a vulnerabilidade é uma pérola. A gente olha muito a vulnerabilidade como um erro do ser humano, né? Como se a gente tivesse que ser algum tipo de super-herói. Não, somos muito vulneráveis. Muito vulneráveis, muito efêmeros. Tudo é muito, muito rápido. E muita coisa não vale a pena. Em termos de brigas, de discórdias, de desarmonias. E uma delas é sobre a ideia de que falta de controle pode ser uma harmonia. Não ter controle, sobretudo, pode justamente ser muito harmônico, porque as coisas são como tem que ser, tem que acontecer. Não podiam ser diferentes, né? Daí a entrega. É papo, né? Dá pra gente conversar muito. Vontade não falta. Mas temos que ir, temos que seguir. Então, um beijão pra vocês aí. Espero que vocês fiquem com muitos insights percolando. Teremos mais lives no futuro. Ainda não sabemos os temas, ou então alguns temas já estão aí percolando, mas eu estou adorando a ideia. Espero que vocês também estejam se divertindo e a gente vai crescendo juntos. Afinal de contas, estamos aqui para isso, né? Beijo. Valeu. Obrigado. Até mais.